A paz do Senhor Jesus para você, para o seu coração, para a sua família. É um prazer muito grande estar aí chegando em sua casa, em sua presença. E eu queria falar sobre as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, igrejas que já tinham aproximadamente 60 anos, igrejas que já deveriam estar produzindo muitos frutos, baseadas estas mensagens que eu trarei agora, nesse livro Deus Falou e Fala, a mim, a você e à igreja. Você encontra esse livro em todas as livrarias evangélicas e encontra também na editora Getsemane no 3491-2266-31 é o código de Belo Horizonte, 3491-2266. Deus falou, Deus fala, a mim, a você e à igreja. Muito legal esse livro. O texto diz assim, olha, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que palavra abençoada para nós. A igreja em Éfeso era a igreja na terra da idolatria. Essa igreja, o apóstolo Paulo tinha pregado lá e tinha sido até preso, porque ele expulsou demônios, porque ele tirou o lucro das pessoas que estavam possessas, através dele vidas foram libertas, muitas pessoas queimaram os livros de feitiçaria, livros de idolatria, livros que levavam o povo ao erro. E agora, 90 anos já se passaram e a igreja estava ali com frutos que ainda não eram dignos de arrependimento. E o Senhor Jesus, então, manda, através de uma revelação dada ao apóstolo João, que ele fosse até as igrejas. E o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito antes de ser crucificado, e ele então deixa estas verdades para despertar a igreja, que também se aplicam a nós em nossos dias. Vejamos então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja. Observe que o Senhor Jesus não está falando ao corpo diaconal, ele não está falando aos presbíteros, ele não está falando para a diretoria da igreja, ele está falando ao anjo da igreja. O pastor não pode se omitir. Muitas denominações têm o pastor como se ele fosse um empregado, mas a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, não faz isso e nem considera o pastor um empregado. Nesse texto está claro que ele diz ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, àquele que dará conta às ovelhas, das ovelhas ao Senhor Jesus, que é o dono do rebanho. Então o pastor, ele recebe aqui uma responsabilidade. Ao anjo da igreja escreve. É muito bom quando uma diretoria respeita o pastor,
quando os presbíteros respeitam o pastor. Eu falo na minha denominação, Igreja Batista, durante muitos anos os diáconos foram verdadeiros algozes contra pastores. Feriam os pastores, machucavam os pastores, mandavam nos pastores, controlavam os pastores, admitiam e mandavam embora, controlavam as mensagens do púlpito. Graças a Deus que isso vem mudando, principalmente nas igrejas que têm experimentado um avivamento do Espírito Santo, igrejas que os pastores estão entendendo que o patrão deles é Jesus, que eles devem pastorear a igreja com autoridade, com amor, com respeito, mas isso com reciprocidade. Tanto eu respeito, quanto eu sou respeitado. Quer dizer, eu não sou empregado das ovelhas da igreja. Eu sou um servo de Deus, um mordomo de Deus, cuidando. Então, o anjo da igreja. Quem disse estas palavras foi o próprio Jesus. Não foram apóstolos, ainda que tenham a mesma autoridade quando falavam, inspirados pelo Espírito de Deus, mas aqui fica claro que é Jesus quem fala. Ele que esteve morto e agora estava vivo, conforme é descrito no capítulo 1. Então é muito lindo. Ele diz aquilo que eram obras praticadas, motivos de orgulho para ele, motivos de elogio para a igreja em Éfeso. Então vamos lá. Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, ele reconhece as nossas obras. Ele sabe quando nós fazemos o bem. Portanto, você que está aqui assistindo, ouvindo esta palavra, não se preocupe. Se você é uma pessoa honesta, íntegra, caridoso, uma pessoa que faz o bem, Jesus conhece as tuas obras. A segunda coisa que ele fala, ele conhece o nosso labor e a nossa perseverança. Quer dizer, o nosso trabalho. Hoje eu sei que tudo que eu colho na minha vida foi porque eu trabalhei como jovem. Eu era um bom crente. Eu era um jovem dedicado. Eu abri a porta do carro do meu pastor. Eu amava o meu pastor. Eu orava pelos meus pastores. Eu orava pela família dos pastores. Então ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Não foi fácil para mim ser um crente em Jesus. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. Mas isso não é motivo de as pessoas terem dó. Quando alguém diz, pastor, só eu que sou crente na minha casa. Pastor, eu fui o primeiro a me converter. Eu sofro tanto. Sabe por que você foi o primeiro a se converter? Assim como eu também o fui. Porque Deus acredita que através da minha vida, toda a minha família vai se converter. É isso que Deus também espera de você, que é o único convertido, o primeiro convertido em casa. Então ele está dizendo, olha, eu conheço o teu labor e conheço a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. A igreja não pode suportar homens maus, pessoas maldosas, pedófilos e maldade. Como que uma igreja vai tolerar pedófilos? Eu louvo a Deus porque o senador Magno Malta foi um grande instrumento nas mãos de Deus para que os pedófilos fossem colocados na cadeia. E hoje, graças a Deus, houve esse despertamento nas igrejas, nas famílias, e a Polícia Federal e a Polícia Civil, a Polícia Militar, estão colocando na cadeia os pedófilos. É uma vergonha um avô abusar de uma netinha. É uma vergonha um pai abusar da própria filha, uma mãe usar o próprio filho como se fosse um marido. É uma vergonha um tio, um irmão mais velho, um padrasto abusar de uma criança, um vizinho. Então aqui, olha, tens a teu favor que não toleras homens maus, sejam pastores, sejam padres, sejam políticos, sejam autoridades, diretores de equipe de futebol, diretores de escola, professores de academia, não importa, tem que apanhar, tem que ir para a cadeia, tem que pagar caríssimo por usarem as crianças para satisfazerem os seus desejos sexuais. Então está aqui, olha, não suporta homens maus.
A igreja evangélica ali em Éfeso não suportava homens maus, não suportava. Que maravilha! E não é somente contra crianças, contra animais, mas também homens que maltratavam as mulheres, homens que espancavam os filhos, homens que eram maus, faziam covardia contra os outros, abusavam das viúvas, entravam nas casas, falsificavam documentos, tomavam imóveis. Olha aí, tens a teu favor que não suporta homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quantas pessoas se dizem apóstolos? Quantas pessoas se autoproclamam-se pastores, missionários, líderes? A igreja em Éfeso punha à prova. A igreja dava um tempo, tinha o período probatório. A pessoa tinha que comprovar o chamado ministerial. Hoje, quantas pessoas, jogador de futebol, empresário, novo convertido, já vai logo se tornando pastor. Vamos aprender aqui. Quantas vezes eu próprio já errei, querendo favorecer, querendo ajudar alguém, querendo impor as mãos na cabeça de alguém e ordenar alguém ministério porque falava bonito. Ordenar o ministério porque cantava bem, porque era uma autoridade, porque era uma pessoa que aparentemente era um futuro brilhante. E aí eu quebrei a cara muitas vezes. Está aqui, olha, que põe à prova aqueles que se autodenominam pastores antes de impor as mãos, como o apóstolo Paulo orientou. E aqui no versículo 3, olha mais um elogio para a igreja de Éfeso. E tens perseverança e suportastes provas por causa do nome de Jesus. Não eram provas porque eu estou errado, porque tem dois tipos de sofrimento. Eu sofrer por meus próprios erros e eu sofrer por amor a Cristo. A igreja de Éfeso sofria por amor a Cristo, não era pelos seus próprios erros. Olha, tem suportado provas por amor do nome de Jesus. Mas aqui diz mais, e não te deixastes esmorecer. Mas ele diz algo aqui que é algo tremendo, que verdadeiramente deve nos preocupar. Olha o que diz o texto. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso também era favorável. A obra dos nicolaítas era aquele crente que dizia assim, não tem problema tomar uma cervejinha, não tem problema falar um palavrão de vez em quando, não tem problema olhar uma revista pornográfica de vez em quando. Eu não faço isso sempre. Não tem problema uma fezinha, um joguinho de bicho ali, uma loteria. Eu bebo um uísque só socialmente. Não tem problema eu dar uma pulada fora do meu lar, dar uma pulada na cerca e dar uma namorada ali, porque minha mulher está doente. O que o nicolaíta fazia? Ele justificava o seu erro. Ele achava uma desculpa para poder pecar. Então hoje esse é um dos problemas mais sérios na igreja. São os nicolaítas, as pessoas que dizem, não, eu tenho essa imagem de escultura aqui, mas ela é uma obra de arte, eu não adoro essa imagem, isso eu não venero essa imagem, é só uma lembrança de São Jorge, é uma lembrança de Santo Antônio, é uma lembrança de Aparecida do Norte, para eu lembrar da mãe de Jesus. Isso é obra dos nicolaítas. Quer dizer, Deus condena, mas você arranja uma desculpa igual Adão e Eva lá no Éden, igual Caim. E o Senhor diz, eu reprovo esse tipo de atitude. Eu não concordo com isso. Que coisa bonita para você e eu refletirmos. Quebre esse barzinho aí. Pare de arranjar desculpas na festa de casamento dos seus filhos. Você que é crente, aí eu vou dar uma bebida porque meus parentes não são crentes. Aí eu fui no motel porque hoje eu fui com a minha esposa, é dia do aniversário, dia dos namorados. A gente assiste uma fita pornográfica, um filme, só porque é só para dar um calor entre nós. Olha aí, obra dos nicolaítas. Até aí o Senhor elogiou, mas agora Jesus fala um negócio tremendo. Ele diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, você perdeu o entusiasmo,
perdeu a vontade de me servir. Você deixou que o primeiro amor fosse sufocado. Quantos maridos estão deixando o primeiro amor pela esposa? Quantos pais estão deixando o primeiro amor pelos filhos? Quantos estão trocando o tempo útil dos casais pela internet? Ficam 2, 3 horas, não suportam. Nós não podemos cometer esse erro que a igreja americana cometeu, que a igreja europeia cometeu. Deus abençoou a igreja americana, Deus abençoou a Europa e ele passou a ser um acessório. As pessoas não tinham mais tempo para a família, não tinham tempo para a igreja, os cultos tinham que ser mecânicos, objetivos, uma mensagem de 10 minutos, 15 minutos, o povo já estava enfadado. Então o Senhor está alertando a igreja em Éfeso, dizendo: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você vai ver com mais detalhes nesse livro aqui. Deus falou, Deus fala comigo e com você. Porque tem pessoas que perderam o prazer de irem à igreja, vão à igreja pensando que estão fazendo um favor, dizimam mecanicamente, não tem quebrantamento, não tem adoração. Para as festas estão alegres, totalmente animados, mas para ir à igreja é um desânimo. Vai que depois eu vou, daqui a pouco eu vou. Já fui semana passada. Querido, eu quero orar por você, para que a igreja de Éfeso, se for a sua igreja, a nossa igreja, que nós recebamos os elogios, mas também as advertências. E o Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tirarei o brilho, a luz da tua vida. E eu não quero isso nem para mim e nem para você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Quero pedir que essa palavra, ela entre no seu coração, que você ligue agora e peça esse livro. Peça, Deus falou, Deus fala a mim, a você e à igreja. Muito legal para ajudar a você no seu ministério, para você meditar e voltar ao primeiro amor. Deus, toma esta vida preciosa que me assiste, que me escuta, eu intercedo por elas, eu abençoo você em nome de Jesus, que o câncer material, físico, emocional esteja repreendido em nome de Jesus. Te espero aqui na igreja às 10 da manhã no domingo e também amanhã no culto profético pentecostal, ou melhor, profético é hoje, e também no culto das 17h30. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.